Bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver mais algumas questões da banca FGV. Então vamos lá para a primeira questão. É interessante monitorar de tempos em tempos a ocupação de um drive, seja disco rígido ou pendrive. O Windows oferece um recurso que exibe o espaço disponível e o espaço ocupado de um drive. Para obter essas informações por meio do explorador de arquivos do Windows, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do drive e no menu exibido escolher a opção Examinar, expandir, imprimir, propriedades ou relatórios. Aqui ele trouxe explorador de arquivos, que antigamente era chamado Windows Explorer, né? Nas versões anteriores, o Windows Explorer. Algumas provas trazem o Windows Explorer, outras trazem explorador de arquivos. Está se referindo à mesma coisa. A minha versão do Windows é o Windows 11. Então, aqui, ó, quando eu clico no explorador de arquivos, né, ou no Windows Explorer, dependendo da versão do Windows, já vai mostrar para mim quantos gigas eu tenho livre, certo? Quantos gigas eu tenho livre. Se eu tivesse mais dispositivos, eu teria que clicar escolhendo cada um. Se eu tivesse um HD externo, se eu tivesse um pendrive, aqui eu só tenho o meu HD, né, do próprio notebook, tá? Então, a questão quer saber como eu faço para ver o espaço livre e o espaço ocupado. Aqui ele já está me mostrando o espaço livre. Se eu quiser uma informação mais detalhada, eu vou clicar com o botão direito e vou em propriedades, ó. Daí ele vai abrir uma janelinha e vai mostrar para mim, ó, espaço usado, 126 GB, espaço livre, 91,4, capacidade total 217, né? Então aqui já mostra, sem eu abrir essa janelinha, ele já mostra aqui um resumo para mim, né, no Windows 11. Nas outras versões, eu vou mostrar aqui uma imagem, ó, é um pouco parecido, ó. Aqui no Windows 11, né, que é o que eu mostrei, no Windows 10, ó, parecido, não tem essa figurinha aqui, mas isso aqui não vai alterar em nada, né? Tá aqui a informação, ó. No Windows 7, ele também mostra aqui, ó. No Windows 95, que já é muito antigo, né? Já tem muitos anos aí, ele mostra apenas dessa forma aqui, ó. A questão não especificou, qual a versão do Windows, mas aqui não vai fazer diferença, né? De toda forma, é a mesma coisa. O gabarito é a letra D, lá em propriedades. Mas, como não especificou o Windows, eu trouxe aqui essa imagem para ilustrar, certo? Então, deixa eu voltar aqui para a questão, né? Já deu gabarito, é a letra D, propriedades. Uma outra forma também de você visualizar essa informação das propriedades é com o atalho Alt mais Enter, tá? Então, você pode anotar aí esse atalho no seu material, ó. Eu aqui no computador, quando eu clico com o botão direito, deixa eu afastar aqui um pouquinho, aqui a janela para mostrar tudo, ó. Quando eu clico aqui com o botão direito, veja que tem aqui, ó, propriedades e ao lado tem, ó, Alt mais Enter, tá? Então, se eu pressionar Alt mais Enter, vai abrir essa mesma janelinha de propriedades, né? Aqui é o disco C, mas como eu falei anteriormente, se eu colocar um pendrive, se eu colocar um HD externo, eu vou ter acesso a essas informações aqui do mesmo jeito. Botão direito, propriedades ou Alt Enter, beleza? Próxima questão. Tito criou uma nova pasta de trabalho no Excel e imediatamente digitou o número 1 na célula A1, digitou a fórmula igual A1 mais 1 na célula A2, copiou a célula A2 com Ctrl mais C, colou o conteúdo copiado na célula A3 com Ctrl mais V, colou o conteúdo copiado na região A4 até A10 com Ctrl V. Então, é uma questão simples, mas você lê tanto copiou, colou, que acaba se embananando um pouco, né? Ao término dessas operações, os valores exibidos nas células de A1 até A10 eram respectivamente. Então, vamos fazer aqui no Excel. O que foi que a questão falou? Ó? Digitou o número 1 na célula A1, né? Número 1. Digitou a fórmula A1 mais 1 na célula A2. Pronto. Então, teve aí o resultado 2, né? Copiou a célula A2 com Ctrl C. Vou pressionar aqui o Ctrl C. Você não vai ver, obviamente, porque você não está vendo meu teclado, né? Mas vamos lá, o Ctrl C. Colou o conteúdo copiado na célula A3 com Ctrl V. Pronto. Colou o conteúdo copiado na região de A4 até A10. Então, até o A10. Colado, ó. O que foi que aconteceu? Colocou aqui os números em sequência, ó, 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. No primeiro, ele tinha como o número 1, nas demais, ele foi só acrescentando, ó, com a fórmula que eu tenho aqui. A1,
mais um. Quando eu copio aqui na outra, ó, ele já altera. A2 mais um. Copio na outra, A3 mais um. Então, ele vai seguindo a sequência, ó, A4 mais um, certo? Então, sempre vai somando mais um. Então, ficou aqui dos números do 1 até o 10. Eu poderia também ter simplesmente só arrastado a fórmula aqui, ó, no cantinho, né? Tá vendo, ó, que a setinha vai ficar pretinha. Você só arrasta até a linha que você quiser e ele vai atualizar da mesma forma, ó. Então, nossa sequência aí ficou de 1 até 10. Voltando aqui para a questão, nosso gabarito é a letra. Ficou a sequência aí, ó, de 1 até 10, ok? Próxima questão. Com relação aos mecanismos de comunicação utilizados nas redes de computadores, considere as siglas de protocolos a seguir: SMTP, POP3, IMAP e FTP. Os protocolos diretamente associados às configurações de e-mail são somente. Então, vamos ver aqui as particularidades de cada um, né? Eu trouxe esse pequeno resumo sobre os protocolos que estão diretamente relacionados aos e-mails para a gente fazer aqui uma leitura rápida. SMTP, ele é um protocolo de envio de e-mails. Geralmente as pessoas associam da seguinte forma: ó, sua mensagem está partindo. Então, sua mensagem está partindo. Serve para você lembrar do envio de e-mails. Como assim sua mensagem está partindo, né? Ó, S de sua, M de mensagem, o T de tá e o P de partindo. Então, sua mensagem está partindo, está sendo enviada. Então, para você lembrar, SMTP é esse esquema aí, tá? É o POP3. Ele serve para recebimento, ó, tanto o POP3 quanto o IMAP, eles são de recebimento. Somente o SMTP que é para envio. Mas qual a diferença desses dois aqui, o POP3 e o IMAP? Os dois vão baixar as mensagens para o computador. Porém, esse daqui, ó, o IMAP, ele vai deixar uma cópia, ó, deixa uma cópia no servidor. Como assim? Se você utiliza o protocolo POP3, quando você acessar os seus e-mails, por exemplo, pelo Outlook, você tem o Outlook instalado aí no seu computador, você vai colocar o protocolo POP3, as mensagens serão baixadas para o seu computador e você não vai mais conseguir ver essas mensagens em outro local, em outro computador. Elas vão ficar armazenadas naquele Outlook lá que você baixou a primeira vez. Já com esse outro protocolo, vai ficar uma cópia no servidor. Então, você vai baixar as mensagens para o seu computador, mas se, por exemplo, você acessar a sua caixa de e-mail lá no seu trabalho, os e-mails continuarão lá online, na sua caixa de entrada. Vai ficar uma cópia no seu computador e uma cópia no servidor. Você vai conseguir acessar de vários locais se você usar esse protocolo aqui. Agora, se você utilizar o POP3, as mensagens serão baixadas para o seu computador e você não vai mais conseguir ver no servidor, certo? Então, essa é a diferença dos dois. Mas ambos servem para recebimento de e-mail, beleza? Então, voltando aqui para a questão, ó, a questão quer saber quais os protocolos estão diretamente associados ao e-mail. Então, é o SMTP, o POP3 e o IMAP. Então, o gabarito aqui, ó, é a letra D, ó. Itens 1, 2 e 3. E o item 4, ele é o quê? O item 4 é um protocolo também, certo? É um protocolo de transferências de arquivos, tá? Então, ele serve para você transferir arquivos de um servidor para o outro, de um computador para um servidor. Não está associado diretamente a e-mail, são arquivos de modo geral. Você precisa transferir um arquivo do seu computador para um servidor, do servidor para o seu computador, você vai utilizar o protocolo FTP. Esse F é de file, né, que é arquivo em inglês, que escreve assim, file, que é arquivo em inglês. Então, FTP é para envio e recebimento de arquivos, tá? Vamos para a próxima questão. No Microsoft Word, o recurso utilizado para desenhar uma figura é a forma. O recurso que permite alterar as linhas de uma forma e suas respectivas curvaturas é mudar a forma, editar pontos, contorno da forma, redimensionar a imagem ou cortar a imagem. Então, vamos ver aqui no Word, né? Vamos fazer na prática. Então, observe que aqui no Word, tá? Eu tenho no menu Inserir, ó, Inserir, Grupo Ilustrações, tenho aqui, ó, Formas. Então, clico aqui, escolho uma forma, ó, vejo que tem vários modelinhos, né? Vou escolher essa carinha aqui bonitinha, ó, colocar aqui formas.
E o que é que a questão quer saber, ó? Vamos ver aqui. O recurso que permite alterar as linhas de uma forma. Então, como é que a gente vai alterar as linhas de uma forma? Clico na figurinha, clico com o botão direito, vai aparecer para mim, ó, editar pontos. Tá vendo bem aqui, ó, editar pontos. Quando eu clico, veja que ficam uns pontinhos pretos, ó, em alguns locais da figura. Então, eu só clico no pontinho e arrasto. E aí eu vou deformando aqui todo o meu desenho, ó. Vai ficando tudo puxado, certo? Ó, então, eu tô puxando aqui aleatoriamente só para você ver a diferença, ó, e veja como é que ficou a figurinha, né? Então, ó, voltando aqui para a questão, ó, o recurso que permite alterar as linhas de uma forma e suas respectivas curvaturas, né? Você viu que ficou tudo torto, ficou tudo feio. É o quê? Editar pontos, tá? Você pode editar os pontos de qualquer imagem que você colocar aqui, né? Qualquer forma, aliás. Então, é aqui, ó, inserir forma, colocar um outro aqui, colocar um triângulo, ó. Vai lá com o botão direito, editar pontos e faz aí, mexe aí do jeito que você tiver vontade, ó. Você torce aí o pobrezinho do triângulo todinho aí, de qualquer jeito aí, certo? Então, dá para editar os pontos com as formas que estão disponíveis aqui no Word, certo? Então, gabarito aí, letra B. E as demais opções, né? Vamos ver aqui, ó. O gabarito já é a letra B, né? Ó, deixa eu destacar aqui, ó, editar pontos. Agora o item A, mudar a forma. Mudar a forma, para mudar, você exclui essa e coloca outra, né? Apaga, vem aqui inserir formas e coloca aqui uma outra forma, né? Não tem uma opção específica assim, mudar formas, né? Se você quiser mudar, você exclui e bota outra. Porém, eu tenho uma opção que eu poderia considerar aqui, não é exatamente mudar a forma, mas a gente pode preservar a configuração. Como assim, ó? Eu venho aqui inserir, vou inserir uma forma qualquer, ó. Vou colocar aqui essa cruz, vou colocar ela vermelha, vou colocar o contornozinho amarelo mais largo, ó. Então veja que ficou assim, né? E aí, eu quero preservar essa configuração. Aqui foi uma configuração simples, mas se eu tivesse configurado um monte de coisa diferente, mas não quisesse mais essa cruz, quisesse um círculo ou um triângulo, para eu não ter que configurar tudo de novo, modificar tudo de novo, o que é que eu vou fazer? Quando eu clico nele, que seleciono, bem aqui abre um novo menu, ó, forma de formato, que no finalzinho da barra, ó, forma de formato. Eu clico, vai abrir esse menu novo aqui para mim, ó. Aí eu venho bem aqui e vou alterar a forma, né? Na questão ele traz mudar a forma. Não tem essa nomenclatura mudar a forma, mas tem aqui, ó, alterar a forma. Quando eu altero, ó, vou escolher uma setinha para cima, ó. Veja que mudou, né? Mudou a forma, alterou a forma, mas preservou as cores que eu tinha colocado anteriormente, né? Então, ó, clica, se eu quiser mudar de novo, venho aqui, ó, alterar forma, escolho aqui uma outra coisa, ó, vou escolher esse círculo aqui, ó, mudou o círculo, né? Ficou, mas continuou com as mesmas cores, certo? Para não ter que ter o trabalho de ir lá manualmente fazer tudo de novo. Então, assim, mudou realmente a forma, né? Mas a nomenclatura que tem aqui na minha versão do Word é alterar a forma. Não sei se em alguma versão existe essa nomenclatura mudar a forma, tá? Aqui no meu, que é o Word 2016, a nomenclatura é alterar a forma. No item C, contorno da forma. Você vem aqui, ó, onde tem esse lapisinho, contorno da forma, e você pode mudar a cor, você pode mudar aqui a espessura, ó. Veja que ficou bem grosso aqui ao redor. Você pode colocar uma outra cor, ó, verde, amarelo, vermelho, certo? Então, contorno da forma. Redimensionar a imagem, você pode só clicar aqui nas laterais, né, onde tem essas bolinhas branquinhas, redimensionar e cortar a imagem, né? No caso aqui é uma forma, né? A imagem, coloquei aqui uma imagenzinha pequenininha aqui, ó. Para você cortar uma imagem, você faz o quê? Você pode clicar com o botão direito do mouse, vai abrir aqui um menuzinho, ó. Tem aqui cortar. Ele fica com as alcinhas pretas, ó. Observe que tá pretinho aqui nas laterais, aí você, ó, corta. Só arrasta que ele vai cortando, ó. Observe que ele não redimensionou, ele cortou. Veja que a foto original, a imagem, ó, tem essas linhazinhas brancas aqui, essas bolinhas, ó. Se eu apenas redimensionar,
vai diminuir tudo, ó, as bolinhas branquinhas, as listrinhas branquinhas continuam aqui. Quando eu mando cortar, ó, cortar, ele realmente tira essa parte que eu cortei, ó. Veja que as bolinhas que tinham na imagem, as bolinhas brancas sumiram, ó. Certo? Então, existe a diferença aí de redimensionar e cortar, ó. Veja que ficou só a partezinha roxa aqui, certo? Porque eu cortei. Se eu tivesse apenas redimensionado, a imagem como um todo teria mudado de tamanho. E a próxima questão, observe a seguinte planilha elaborada no Microsoft Excel. Então, tem aqui uma planilhazinha, né? Tem aqui meses, os meses do ano, aqui, né, os números, ó. O recurso utilizado para combinar diversas células e criar uma nova célula maior, permitindo a descrição do título meses é. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Veja que aqui eu tenho ó, uma célula, né, ó, separada, ó, tudo separadinho, né? Ó, são 4 células em cima, 4 embaixo, na linha 3, na linha 2 e na linha 3. Porém, aqui em meses, eu tenho uma célula maior aqui, ó, ocupando todo o espaço, né? De A1, A2, A3 até D1, D2, D3, ó, ficou da mesma largura das demais, sendo apenas uma célula. Então, o que é que acontece aqui? As células da coluna A até a coluna D foram mescladas, ó. Vamos fazer aqui no Excel para você ver, ó, o que aconteceu. Vou colocar uma informação aqui, né, ó, teste. Esse nome teste, ele tá na coluna A, linha 1. A1, referência dele, A1. Aí eu quero que essa palavra venha até a coluna D. Então, vou selecionar todas as células referentes, ó, de A1 até D1. Venho aqui nesse botãozinho, ó, mesclar e centralizar. Quando eu clico, se transforma numa única célula. Vou pintar aqui de amarelo para você visualizar, ó. Tudo isso aqui, de A até D, na linha 1, se tornou uma única célula, certo? Então, aqui, ó, nosso gabarito é a letra D, ó, mesclar células. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.